dia, gente. Nossa aula de hoje é sobre polígonos. Então, vamos lembrar o que é polígonos, tá? Poli quer dizer muitos, gono quer dizer ângulo. Então, polígono é uma figura com muitos ângulos, beleza? Lembrando que ele é uma linha fechada, formada apenas por segmentos de retas, do mesmo plano que não vão se cruzar, como mostra essa figura bem aqui assim. Dentro dos polígonos existem os convexos e os não convexos, tá? Então, vamos olhar aqui pelo exemplo. Eu tenho um polígono ABCDE, ok? Então, eu posso dizer que ele é um polígono convexo. Por que ele é um convexo? Porque ele é uma linha fechada, tá? Formada por segmentos de retas, no mesmo plano que não estão se cruzando. Então, olha só, se eu colocar qualquer ponto dentro desse polígono, e ligar esses dois pontos, como fizemos aqui, ó, x e y, ele não vai cruzar nos lados do polígono. E um polígono não convexo, vai ocorrer isso. Então, nós temos o polígono PQRS-T, certo? Se eu colocar dois pontos qualquer nele e ligar esses dois pontos, você nota aqui, ó, que ele acabou cruzando o segmento de reta RS e o segmento de reta ST. Então, ele não é convexo, tá? Eu espero que vocês consigam prestar bem atenção nisso. É só traçar dois segmentos de reta. Bom, depois que nós aprendemos o que é um polígono convexo e um não convexo, nós vamos aprender a ver e reconhecer os tipos de polígonos existentes, tá? Bom, agora nós vamos falar dos elementos de um polígono convexo, tá? Então, eu estou dando aqui o polígono ABCDEF e todo polígono ele vai ter vértices, lados e diagonais, certo? Quem são os vértices do polígono? São os pontinhos, tá? De encontro de dois segmentos de reta. Então, nesse polígono aqui, eu tenho o vértice A, B, C, D, E e F, certo? Os lados são os segmentos de reta. Então, o segmento de reta AB, que sai do A vai para o B, que sai do B vai para o C, do C para o D, do D para o E, do E para o F e do F para o A. As diagonais, lembrando o que são diagonais, são segmentos de reta que vão ligar um vértice a outro, sendo que ele não vai ser consecutivo. Olha aqui o exemplo. Se eu sair do vértice A, tá? Quando eu saio para B, eu estou formando o lado desse polígono, então é consecutivo. Quando ele sai para B e quando ele sai para F. A diagonal, ela vai sair daqui pegando os vértices que estão opostos a ela. Então, saiu do A, foi para o C, saiu do A, foi para o D, saiu do A, foi para o F, ok? Então, isso é uma diagonal. Então, o polígono ele vai ter diagonais. Mostra aqui na figura que cada vértice, em cada vértice, ele vai sair para três diagonais diferentes, porque neste caso aqui, tá? O meu polígono tem 6 lados, ok? Tá? Outro elemento importante nos polígonos são os ângulos internos, ou seja, são os ângulos que estão dentro do polígono, tá? Ele pode ser representado pelo segmento de reta, pelos dois segmentos de reta, ou seja, saí do ponto A, cheguei no B e fui para o C. Então, formou o ângulo B bem aqui. E assim sucessivamente em todos os ângulos internos. Ou podemos representá-lo de uma maneira bem mais simples, né? Só pelo nome do vértice, tá bom? Então, ó, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E e ângulo F, certo? Assim como nós temos os ângulos internos que estão dentro do nosso polígono, nós vamos ter os que estão fora dele, certo? Como nós já vimos ano passado, em aulas anteriores.
ok? Quando a gente fala qualquer polígono. O que é um ângulo externo, tá? É aquele ângulo que vai ser formado com prolongamento, tá? Quando eu pegar um dos segmentos de retas e prolongar. Olha só, vamos pegar o segmento de reta AB. Se eu prolongar ele, tá? Sair de A, chegar em B e caminhar mais um pouco, segmento de reta, eu vou formar um ângulo, tá? Com um lado BC. Esse ângulo que está fora é chamado de ângulo externo, tá? E ele vai levar o nome do ângulo do vértice, tá? Claro que pode pegar qualquer outro número, vai depender do problema, tá? Qualquer outro, como é que eu vou dizer, representação. Posso chamar de X e assim vai, dependendo da situação problema, ok? Então, mas o que é importante vocês recordarem de ângulos externos aqui? Que a soma de cada ângulozinho externo que está aqui, ó, se eu somar os 6 ângulos externos aqui, vai ter que dar 360 graus, certo? Ok, gente? Deu para vocês visualizar isso aqui? Bom, reconhecer os elementos? Acredito que sim. Uma coisa bem importante que vocês não devem esquecer, tá, gente? Em qualquer polígono, tá? O número de vértices, de lados, de ângulos internos e externos vão ser o mesmo. Nesse nosso polígono aqui, nós temos 6 vértices. Automaticamente, nós temos 6 ângulos internos, tá? 6 lados e 6 ângulos externos. Agora nós vamos recordar o nome de alguns polígonos, tá? Que eles levam o nome conforme a quantidade de lados, correto? Tá? E vamos aprender uns novos, tá bom? Então, bora lá. Triângulo. Tri de 3, automaticamente 3 lados. Quadrilátero. Quadri de 4, 4 lados. Penta é igual a 5. Então, o pentágono igual a 5 lados. Hexágono, hexa de 6, 6 lados. Heptágono, hepta de 7, 7 lados. Octógono, octo, 8, 8 lados. Eneágono, eneá, 9, 9 lados. Decágono, deca, igual a 10, ou seja, 10 lados. Um decágono, 1 mais 10, igual a 11 lados. Dodecágono, de quê? 2 e decágono de 10. 2 mais 10, 12, tá? Pentadecágono, penta de 5, lembra? Mais o decágono, que é 10, 5 mais 10, 15 lados. Icoságono, tá? Icos é 20, gente. Então, 20 lados. Se vocês observarem aqui do lado, nós temos a figura de um decágono, tá? 11 lados, 12 lados, 15 lados e 20 lados. Então, nós estamos vendo que conforme a quantidade de lados, o comprimento desses lados vai ficando tão pequeno que ele vai se assemelhando a que figura? Muito bem, para quem colocou e falou a circunferência. Quanto mais lados, mais ele se aproxima da circunferência. Então, agora nós vamos falar um pouquinho e relembrar o que são polígonos regulares, tá? Então, um polígono convexo, ele vai ser chamado de irregular, tá? Quando ele tiver todos os lados com a mesma medida. Automaticamente, os seus ângulos também terão a mesma medida, certo? Então, olha só, vamos observar aqui esses detalhes do favo de mel. Se nós olharmos para a figura, nós vamos ver que ele é desenhado, tá? E nos lembra que figura? Muito bem, o hexágono, tá? Hexágono regular por quê? Porque os lados de cada um deles, gente,
tem a mesma medida e automaticamente cada ângulo interno dele vai ter a mesma medida. Bom, então nós já recordamos alguns elementos básicos sobre polígonos e eu vou deixar para vocês as atividades, tá? 26 a 37 para que vocês respondam, tá? E me entreguem na próxima aula. O que que acontece? Você já tem agora todo o conceito para poder responder as questões